em consideração também essa relação. A filosofia nasceu e os mitos deixaram de existir? Não. Primeiro porque a gente tem que ver que mito não necessariamente tem a ver com a mentira, mas vai para além disso. Os mitos, eles têm uma organização, eles têm uma moral que se estabelece na sociedade. É só a gente perceber, eu sempre cito isso nas minhas aulas, o mito de Odisseu, né? A Odisseia é escrita por Homero, onde o Odisseu, que é o principal personagem dessa narração mitológica, ele sai da sua ilha de Ítaca para lutar na guerra de Troia. E aí ele tem aquela brilhante ideia de presentear os troianos com aquele cavalo de Troia. E eles conseguem, né? Os troianos ficam muito felizes, eles vão festejar, abrem as muralhas de Troia, levam o cavalo para dentro, só porque eles não sabem que dentro do cavalo de madeira estão escondidos os soldados de Odisseu, né, os soldados de Ítaca, no caso, e eles conseguem, quando os troianos estão festejando e ficam bêbados com vinho, os soldados de Odisseu, eles saem de dentro do cavalo de madeira e matam todos os troianos, vencendo assim a guerra de Troia. Nesse mito, o Odisseu ele diz que ele venceu a batalha pelas suas próprias forças, e ele não precisou dos deuses para que interviessem na batalha. Até aí nós temos uma construção de um fato histórico, provavelmente irracional. O problema é porque depois Odisseu tenta voltar para casa e ele não consegue mais voltar, porque o deus dos mares, né, e aí já se entra a simbologia, os mitos, né, que é o Poseidon, ele castiga o Odisseu. Ele não deixa mais que Odisseu ele volte para a sua casa. Então ele é jogado numa ilha, e aí depois jogado em outra ilha, até o momento que ele encontra um monstro bem grande, que tem um olho só, chamado de Ciclope. Odisseu e seus soldados, companheiros, né, eles matam o Ciclope, contudo, Odisseu não sabia que o Ciclope era filho do deus Poseidon. Aí nós já temos duas imagens mitológicas, o Poseidon e o Ciclope. E isso aumenta a ira dos deuses, né? E do deus dos mares, que é o Poseidon. Chega-se um momento que Odisseu, ele não conseguindo mais voltar para sua casa, ele entra em desespero, ele conhece uma feiticeira, que a feiticeira vai dar tudo para ele, inclusive a juventude. E Odisseu, ele começa a dizer, o que adianta a juventude se eu não tenho a felicidade da minha esposa, da minha casa, na ilha de Ítaca? E aí se passa mais de 20 anos sem ele conseguir voltar para sua casa, até o momento que ele consegue retornar para os braços da sua esposa, Penélope. Nesse sentido, o que acontece? O grego, quando ele lia essa narrativa, que era uma narrativa histórica e não mitológica, isso traz uma consequência moral. Qual é a consequência? É que se eu desobedecer os deuses, se eu infringir as leis, se eu me sobrepor, dizendo que eu tenho mais capacidade do que os deuses, né, da guerra, do mar e tudo mais, eu serei punido assim como Odisseu foi naquela época e naquela determinada região. Então o mito tem esse caráter moral. Outro sentido também de colocarmos também é que os mitos eles não desaparecem da filosofia. Na verdade, o Nietzsche ele vai falar vai falar em aforismos, né? E as relações mitológicas estão presentes até no Platão. Quando o Platão ele vai falar dessa dualidade do corpo e da alma, né? O corpo como um mundo sensível, que é tudo passageiro, tudo passa, somos movidos pelos 5 sentidos, e é um mundo das aparências. Agora nós temos o mundo inteligível. E o mundo inteligível, né, fazendo referência ao que você perguntou sobre Platão, é o mundo da perfeição. Nesse sentido, como é que Platão cria as ideias? Como é que ele cria essa teoria? Através de outro mito, que é chamado de mito do hiperurânio. Nesse mito, diz o Platão que a gente estava todo feliz no mundo das ideias, no mundo perfeito, onde tinha a escola perfeita, né, as cadeiras perfeitas, a mesa perfeita, os portões perfeitos, tudo era perfeito, nada se acabava. É o mundo da contemplação, é como se fosse o mundo das nossas almas, né? A alma em si é perfeita porque ela não tem desgaste, né? Ninguém vai dizer a alma de fulano tem 80 anos de idade, porque a alma ela é única, ela não envelhece. Quem vai envelhecer é o corpo, né? O corpo de criança, o corpo de adolescente, o corpo de adulto, o corpo de idoso, né? Então morreu fulano com 80 anos de idade, aí você vai olhar para o corpo, o estado físico do corpo, e não necessariamente você vai dizer a alma de fulano
tinha 80 anos. Né? E também aí vem a questão da morte. Então, no mito do hiperurânio, para Platão, todos viviam felizes, né? Nesse mundo perfeito, as florestas perfeitas, o cavalo perfeito. E um determinado dia, nossas almas saíram para passear para um belo piquenique perfeito, né? Numa carruagem perfeita, nos cavalos perfeitos. Só porque aconteceu que no meio do caminho existia uma pedra perfeita. E uma das rodas da madeira perfeita, ela bateu na pedra perfeita e a carruagem virou. Ao virar, lembrando que quem estava dentro das carruagens eram as nossas almas, nós fomos jogados aqui para esse mundo, que é o mundo das ilusões, o mundo dos sentidos, né? Um mundo que, se a gente não tomar banho, a gente vai ficar em estado de decomposição, de putrefação, né? Não de decomposição, mas de putrefação, e que a gente vive no máximo 100 anos de idade. Então, nesse sentido, aí lá se foi, para se explicar, para se justificar um tipo de filosofia, foi-se criado um mito, né? O mito do hiperurânio. Então, para o Platão, ele acredita na reminiscência das almas. E é o que é a reminiscência? É quando a gente vai praticando as virtudes, vai contemplando a matemática, vai praticando a justiça, vai contemplando o belo, né? Vai fazendo as coisas boas nessa terra, a gente vai subindo estágios, a alma vai passando por estágios, até o momento que ela chega lá no mundo perfeito e ela não volta mais para cá. Por isso essa necessidade constante da busca pela filosofia. E aí você veja bem, nesse sentido, quando a alma se chega lá no hiperurânio, se ela não conseguiu contemplar a justiça na Terra, se ela ainda deixou impasses aqui, ela tem que voltar, e ela volta para outro corpo. Então, as teorias, por exemplo, do espiritismo, da reencarnação, elas também são baseadas na reminiscência das almas, onde a alma vai ter que voltar várias vezes, como se fosse assim, um processo de reciclagem, um processo de purificação, até se chegar a um estágio que você é muito sábio, você aprendeu muitas coisas, você praticou a justiça, você praticou o bem, você contemplou a matemática, você é um cara inteligente, bem estudado, você deixa para os seus semelhantes muitos méritos, e aí você não volta mais. A alma vai, né, morreu, vai, e ela não acaba mais voltando para outro corpo. Né? Então, também o mito da caverna é outro mito estabelecido pelo Platão para poder explicar a relação entre mundo sensível e mundo inteligível. E aí você também pode fazer uma atualização, né, para não o grande problema é esse, que a gente distancia o mito da filosofia. E temos um mito do anel de Giges, que é um camponês que ele sai e ele vê uma fenda, né, um buraco na terra, e ao se aproximar ele vê uma estátua gigantesca, e ele pula dentro dessa estátua, desse buraco, e ele encontra um anel. E aí ele pega o anel, muito bonito, e ele sai, é um camponês, está cuidando das ovelhas, e aí de tardezinha ele tem um encontro com seus amigos, e ele acaba vai brincar com o anel, né, fica girando no dedo, e aí ele percebe que ele deu uma girada e esqueceu de girar de volta. Aí com 2 horas, uma hora, né, prestando atenção lá nos discursos da Grécia, ele percebe que os amigos estão falando mal dele. E aí ele começa a pensar, estão falando mal de mim e não estão me vendo aqui. E ele percebe que quando ele girou o anel, ele ficou invisível. Nesse mito, né, o mito do anel de Giges, ele começou, é uma reflexão que o Platão faz, o que aconteceria se nós tivéssemos a capacidade de fazer as coisas sem que as pessoas vissem. Né? Então, o que o Giges faz? Ele namora com a rainha, né, e mata o rei, conquista a rainha, fica com o trono. Então dá para se discutir ética, política, moral, e também para perceber que não existe, né, esse rompimento da filosofia com o mito. Porque o que Santo Agostinho, por exemplo, vai fazer com esse mundo das ideias, o mundo sensível e inteligível? O mundo sensível, já que é o mundo passageiro, quando Agostinho vai escrever o livro Cidade de Deus, ele vai dizer o seguinte, que nós somos marcados pelo nosso corpo, que é corruptível, ou seja, é o mundo dos sentidos, que é enganoso, é passageiro, é o mundo do pecado. E nós devemos almejar o quê? O mundo das ideias, que é o mundo inteligível.
Só porque não é o mundo inteligível do Platão, porque o Platão ele não teve a oportunidade de conhecer Jesus, que Agostinho já conhecia, né? Acabou conhecendo Jesus através dos apóstolos. Então o mundo sensível seria o paraíso, né? Isso é uma atualização agostiniana. Muitos historiadores da filosofia, embora quando eu estudei filosofia alguns professores discordavam, mas muitos historiadores dizem até hoje que um dos papéis centrais da filosofia da Idade Média foi a cristianização de Platão, né? Quando o mundo sensível virou o mundo do pecado e da corrupção, então é necessário desprezar esse mundo. E o mundo inteligível é o mundo da perfeição, que é o paraíso celeste, é o reino dos céus, onde o ser humano deve aqui nesse mundo, que é passageiro, sempre buscar o reino de Deus, praticando o quê? As virtudes, a verdade, o bem, o amor ao próximo, né? Coisas que Platão já dizia antes na Grécia Antiga, claro que não falando do amor ao próximo, mas da justiça, do bem, né? Da verdade, que devem ser contempladas, que devem ser almejadas para que se alcance, né? Uma vida perfeita, né? Uma vida boa, uma vida que traga muitas alegrias. Valeu.